A Câmara vai debater as eleições municipais. Será no próximo sábado, às 19 horas. Sexta-feira, né? Não sábado. Sexta é 13. Sábado é 13. Então vai ser sábado é 13, então vai ser na sexta-feira, 19 horas, né? A quinta, dia 12 de março? Uai, mas pera aí um pouquinho. Dia 12. É verdade. Perdão. 13, sexta. Eita, 13 sexta. Sexta-feira é 13. Então, gente, quinta-feira, 19 horas, Câmara de Vereadores. A palestra Eleições 2020, Legislação e Regras, abordará as alterações feitas pela mini-reforma Lei das Eleições para outubro de 2020. A proposta, né, a proposição do vereador Júnior Rodrigues. Nós teremos um pré-evento cultural às 18 horas, cerimônia de entrega de graduação e certificados, sistema combate leve artes marciais, e depois começa então os debates. Tem Rafael Medeiros Arena da Costa, advogado, coordenador da Escola Superior da Advocacia. Teremos como debatedores Fernando José Baraúna Recalde, advogado, diretor-geral da comissão da OAB Dourados de Itaporã, e Paulo Rogério Mota, advogado. Certificado também aí para os alunos do direito, né? Para aqueles que precisam depois pagar a hora, é interessante, 3 horas. Mas eu sempre digo que um evento como esse, muito mais do que o certificado, tem o debate com mudanças importantes para aqueles que pretendem disputar algum cargo nessas eleições, um prato cheio para sentar, ouvir e começar a entender essas mudanças, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Oswaldinho, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade para nós estarmos divulgando esse evento, que é um evento sobretudo para a sociedade. O tema eleições, as regras, as normas e como os candidatos, partidos deverão se comportar durante as eleições. Isso é um assunto de extrema relevância para a sociedade, não é? E o espaço que nós temos aqui, essa oportunidade, eu sou muito grato por conta disso. Rafael, quando a gente fala de mudanças como essa, é lógico que neste primeiro momento vamos pensar naqueles que são pré-candidatos ou naqueles que vêm para a reeleição, mas é uma lei também que vai impactar diretamente ao eleitor, né? Exatamente, porque sobretudo todo o processo eleitoral, ele é feito com o objetivo principal, que é nós escolhermos os nossos próximos representantes, não é? Então essas regras, embora elas impactem na atividade dos partidos e dos candidatos, dos pré-candidatos, mas o objetivo dessa lei é que o pleito seja justo, que seja um pleito onde as pessoas possam, de forma livre, escolher os seus candidatos. Quem pode participar desse evento? O evento ele é aberto para a sociedade, é uma palestra feita pela Câmara Municipal em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Dourados, a Escola Superior de Advocacia, a Caixa de Assistência dos Advogados. É um evento aberto ao público, qualquer pessoa pode participar, os pré-candidatos, quem já atualmente ocupa algum cargo político, assessores, advogados que queiram eventualmente trabalhar durante esse processo. É aberto para todo mundo participar, qualquer pessoa. Eu tenho percebido assim muitas mudanças, mas a gente fica perguntando assim, essas mudanças elas vêm realmente trazer uma democracia nas eleições, ou esse enxugamento não pode tirar um pouquinho o que a gente chama de democracia, de explanação de projetos, de esclarecimento do eleitor, porque vai ser uma eleição de tiro muito curto, né, no vocabulário popular que a gente fala, né? Oswaldinho, esse é um tema bem delicado e complexo, porque nós tivemos uma mini reforma eleitoral em 2017, que alterou bastante, e de lá para cá nós não tivemos mais nenhuma outra reforma eleitoral muito grande, pequenas modificações. O TSE, ele já editou quase todas as resoluções, se não todas, que serão utilizadas no próximo pleito, mas a grande reforma, a maior delas, foi de 2017 para cá. Não daria tempo, por exemplo, para que tivesse sido feita uma reforma política, que se aventa tanto a necessidade de uma reforma política mais abrangente,
infelizmente não daria tempo, porque qualquer modificação no pleito eleitoral tem que ser feita pelo menos um ano antes da próxima eleição, e não daria tempo. Ano passado, no primeiro ano do mandato do Bolsonaro, existiam outros temas mais importantes, como reforma da Previdência, por exemplo, e não foi feita essa reforma eleitoral. Então vamos ficar com as regras de 2017, com algumas outras regras pinceladas e com as resoluções do TSE. Em relação a essa questão, a eleição, de um modo geral, ela ficou mais curta, ela ficou mais barata, não é? E isso pode sim atrapalhar, Oswaldinho, que a sociedade, ela é uma crítica que já vem se fazendo, não é? Que isso pode atrapalhar que a sociedade tenha todo o conhecimento dos candidatos. Por exemplo, nós estamos vendo no pleito lá nos Estados Unidos, vamos utilizar como termo de comparação, que é algo muito fácil de identificação nas mídias e nas redes sociais. Lá eles fazem eleição o ano inteiro, não é? E eu acho que isso faz com que nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas tenham um melhor conhecimento dos candidatos. A eleição, Oswaldinho, ela foi encurtada, foi barateada no Brasil para diminuir excessos, ok? Porque nós tivemos muitos problemas com financiamento de campanha pública de empresas, não é? De corrupção, e aí se diminuiu bastante. Mas será que isso vai fazer com que as pessoas tenham total acesso aos seus candidatos e às suas ideias? Essa é uma crítica que fica. Quando nós falamos de mudança, e principalmente para os candidatos, você já deu algumas pinceladas aí, qual que dá para dizer assim, essa é a mudança que vai mais impactar? Atenção, candidato, fique atento a esse ponto aqui. A principal mudança, Oswaldinho, é com relação às coligações, não é? Nós poderíamos ter coligações tanto para a majoritária quanto para a proporcional. Explicando para o ouvinte, as coligações elas valiam, por exemplo, tanto para a candidatura do prefeito, quanto para a candidatura dos vereadores, que é o que a gente chama de proporcional. Majoritária prefeito, proporcional vereadores. Para essa eleição, podem haver as coligações para a majoritária, ou seja, pode vários partidos se coligarem para tentar eleger um prefeito. Mas os vereadores, essa coligação ela não tem validade, ela não vai ter coligação para proporcional. Então significa que cada partido vai ter que fazer o coeficiente eleitoral, que vai ser divulgado aqui em Dourados ainda, o mínimo é necessário para eleger um vereador, e em cada partido vai ser eleito o mais votado do partido. Isso é para tentar... Desde que atinja o coeficiente eleitoral, ok? Desde que atinja o coeficiente eleitoral. Então pode ser que um partido lance 10 candidatos, não atinja o coeficiente eleitoral e não eleja nenhum. Qual que é o objetivo dessa mudança, Oswaldinho? Para que sejam eleitos aqueles efetivamente mais votados. Nós tivemos um fenômeno em 2012, se eu não me engano, com o Enéas, saudoso Enéas, onde ele teve 1.500.000 votos, e aí, como era uma eleição proporcional para deputado, similar a de vereadores, ele puxou um monte de candidatos que tiveram pouquíssimos votos, votação inexpressiva. Teve deputado sendo eleito no estado de São Paulo com 600 votos, não é? Isso é muito pouco. E agora, o que se busca com a extinção dessa coligação para a candidatura de vereadores é que sejam eleitos os mais votados. E esse coeficiente, como é que ele fica? Como é que ele faz a ação? Porque nós temos aí, vamos colocar, Dourados está tentando atingir o olhar, né, da Justiça Eleitoral, que é o chamado 80% do cadastramento biométrico. Dourados ainda está longe de alcançar isso daí, viu? Corre o risco de ficar abaixo de 80% dos eleitores aptos a votar. Ou seja, vamos imaginar que Dourados não feche os 80%. A Rose esteve aqui nos últimos dias, ela tem dito que tem uma fé muito grande. Ela acredita que até 1.200 eleitor pode procurar o cartão eleitoral, que vai ter como atender. Mas estava muito longe ainda desse percentual de 80%. É preocupante também, né, hoje, né? É preocupante. A 92, a Grande FM, ela tem uma grande audiência. Então, acho que esse espaço, Oswaldinho, ele é importante para quem te peça. Quem ainda não fez o seu recadastramento biométrico, que faça urgentemente. Porque senão você pode ter uma multa e você pode ficar impedido de votar nas próximas eleições, e principalmente, se você tiver alguma aspiração de ser candidato, você também pode ficar impedido de ser candidato nas próximas eleições. Tem uma série de problemas que pode acontecer caso você não faça seu recadastramento, caso você não vote nessas eleições. Então é importante, é super rápido. Eu fiz o meu no final do ano passado. Sim, você chega lá com os documentos pessoais, rapidinho você faz o seu cadastramento. Não tem custo
e é muito rápido e simples, é só ir ali até a Justiça Eleitoral, que fica ao lado da Justiça do Trabalho, perto da Feira Livre. Um outro detalhe também é quando a gente fala justamente desta não coligação, né? Mas eu ouvi esses dias atrás, tem uma sobra do coeficiente, tem uma sobra de votos lá. Vamos colocar aqui um X partido conseguiu, por exemplo, vamos colocar 25 mil votos, vamos imaginar que o coeficiente está em 7 mil votos. Então ele conseguiu 25 mil votos, ele fez 3 vereadores, 21 mil, né? Sobrou 4 mil votos, certo? Esses 4 mil votos, dificilmente ele vai ser revertido para o partido dele. Ele pode ir para o partido lá que alcançou, por exemplo, 6 mil votos, não fez nenhum vereador. Esses 4 mil votos da sobra aqui pode pular lá do outro lado, que não tem nada a ver com esse partido. É mais ou menos daí mesmo? Oswaldinho, essa é uma discussão bem complexa. O Supremo acabou de decidir. Eu, inclusive, estou lendo essa decisão para chegar melhor avalizado para a palestra já na semana que vem. É uma discussão bem complexa, mas vai ser distribuído sim entre os partidos. Isso é o que está na lei de 2017, o Supremo acabou de validar, então essa sobra não fica necessariamente para o mesmo partido, até porque ele não conseguiu chegar em mais uma cadeira. Sim. Isso vai ser distribuído entre os outros partidos, sim. O que está sendo bem discutido, né? Porque, por exemplo, se um partido teve 20 mil votos lá, ele teve tantos mil votos lá, sobrou 4 mil votos, quer dizer, bateu na trapa, ele elegeu um outro vereador. E aí essa sobra dele, o próprio candidato do partido dele fica prejudicado, porque ele manda esses votos para um outro partido, que eu volto a repetir, às vezes nem ideologia partidária parecida com essa tem. E isso daí trouxe até um mal-estar dos partidos, né? Exatamente, e é uma distorção, Oswaldinho, que se espera corrigir em uma reforma eleitoral mais ampla. Porque toda vez que você trata de reforma eleitoral, seja uma mini-reforma como a de 2015, 2017, ou seja a grande reforma que se fará, o Maia acabou de dizer que até 2022, né, para o pleito de 2022 deve vir essa reforma, mas toda vez que você muda o sistema, você cria anomalias, e esse é um problema que foi criado, sem dúvida alguma. E é uma audiência que eu volto a repetir, né? Para aqueles que pretendem disputar alguma eleição, acho que é um prato cheio, mas principalmente também para a sociedade entender, porque hoje é comum, né, Rafael? A gente precisa mudar isso daí, né? Eu detesto política. Mas a política, meu amigo, ela faz parte do seu dia a dia, né? Porque política, nós temos duas formas de ver. A política partido, candidato, eleições, e a política do dia a dia, né? A vida é uma política, né? Exatamente, Oswaldinho. Existe aquela célebre frase, né? Se você não se interessa por política, sempre será governado pelos outros. O engajamento político, ele é muito importante na sociedade. Só que hoje nós vivemos tempos difíceis, né, Oswaldinho? Você entra nas mídias sociais, por exemplo, ou você é de esquerda, e se você for de esquerda, te acusam de ser corrupto, de receber corrupção. E se você é de direita, te acusam necessariamente de ser nazista, de não olhar para o social. Exatamente. E eu acho que a época da eleição, nesse momento, Oswaldinho, é para nós refletirmos, para que toda a sociedade participe e, sobretudo, diminua essa animosidade. As pessoas têm que discutir. Não é porque eu sou de direita que eu sou nazista, que eu sou pró-militar, não é porque eu sou de esquerda que eu sou corrupto. As pessoas têm que conversar, unir as boas ideias de cada um dos lados, né, Oswaldinho, para que evolua a sociedade. A política é um tema bom, conversar sobre política é algo bom e algo importante. Todas as sociedades bem desenvolvidas, a população se interessa por política. Acabei de citar há pouco o caso dos Estados Unidos, onde eles passam o ano inteiro em campanha discutindo política por lá. Por que nós não podemos fazer aqui de forma saudável?